tarde. Eu sou Ana Paula Cardoso, conselheira vice-presidente da atual gestão do CRES-RJ, 7ª Região. Gestão Quem Cede a Vez Não Quer Vitória, a qual tomou posse no último dia 15 de maio, na sexta-feira, às 13 horas, por meio de videoconferência, por conta da pandemia do novo coronavírus. É uma enorme satisfação, um enorme prazer estar mediando esta live, cuja convidada todos e todas conhecem, mas irei apresentá-la daqui a pouco, que é a primeira atividade, né, da nossa atual gestão, que faz parte da comemoração do Dia da Assistente Social e do Maio de Lutas, né? Essa atividade tem como nome Não Temos Tempo de Temer, assistentes sociais que lutam por direitos e em defesa da profissão. Eu sou também trabalhadora do SUS e do SUAS, no município do Rio de Janeiro. E é importante frisar que hoje também é um dia muito importante, um dia de lutas, né? Dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E é sempre bom enfocar, né, que a gente frisa por uma sociedade sem manicômios. E, além disso, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E para começar muito com o pé esquerdo, porque a gente não começa com o pé direito, né? A gente começa com o pé esquerdo, né? Vou estar convidando a nossa queridíssima e já agradecendo a professora Maria Inês Bravo pela disponibilidade, a professora, que é professora da Faculdade de Serviço Social, professora da pós-graduação, representante do Fórum de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e da Frente Nacional contra a Privatização de Saúde, que vai nos brindar agora com esse debate. Eu queria agradecer o convite, queria parabenizar, né, a gestão que encerra o seu trabalho, que encerrou o seu trabalho no dia 15 de maio, e parabenizar a nova gestão pelas atividades. Quer dizer, o CRES Rio de Janeiro, junto com as entidades, né, quer dizer, o conjunto Cefes-CRES, tem efetivamente participado de debates, tem participado de ações em defesa do projeto ético-político do serviço social, e aí realmente o nome, né, da chapa, Não Temos Tempo de Temer, assistentes sociais que lutam por direitos e defesa da profissão, bem caracteriza as ações que têm sido realizadas aí pelo conjunto Cefes-CRES e, em especial, pelo Conselho Regional do Serviço Social do Rio de Janeiro. Eu queria parabenizar também, né, saudar os assistentes sociais pelo seu dia 15 de maio, só que a gente tem, a partir de alguns anos, comemorado o Dia do Assistente Social durante um mês. Não é mais o dia, mas é o mês do serviço social. E reforçar, né, o que já foi colocado pela Ana, de que hoje também é o dia, né, da luta antimanicomial. E aí uma das palavras de ordem, né, dessa luta é manicômio nunca mais, ou seja, quer dizer, a saúde não se vende e realmente, né, quer dizer, a loucura não se prende. Então, acho que nós estamos comemorando várias, né, e comemorando como a gente faz sempre na luta. Então, eu queria inicialmente só caracterizar, né, que a crise sanitária que nós estamos vivendo através da pandemia do Covid-19 é uma crise que tem a ver, né, com a crise estrutural do capitalismo, né, que ela ocorre, né, no momento estrutural do capitalismo, de crise aí que vem, né, para os serviços, para, né, o Brasil em 2015, a crise estrutural veio a partir de 2008, no Brasil tem, né, os seus impactos a partir de 2015. E essa crise, então, realmente, ela é uma crise, né, quer dizer, social, econômica e política, em que a crise sanitária está envolvida. Eu vou organizar minha fala em 3 eixos centrais, que é um primeiro eixo de colocar a conjuntura nacional, o governo Bolsonaro, o desgoverno Bolsonaro, e, né, a pandemia e as questões que estão colocadas. Uma segunda questão, que é rapidamente falar sobre o Estado do Rio de Janeiro, já que o CRES, né, 7ª Região, está no Rio de Janeiro, então a crise um pouco da saúde, a crise sanitária,
que ocorre no Rio de Janeiro e pontuar algumas questões com relação ao serviço social, para que a gente possa também discutir no debate. Eu vou tentar concentrar, né, a minha fala e para que a gente possa também ter um tempo de debate, que eu acho que é fundamental nesse momento. Quer dizer, nenhuma de nós é dono da verdade, a gente tem reflexões, e a partir daí a gente vai avançando nesse processo. Então, com relação, né, quer dizer, ao governo Bolsonaro, quer dizer, essa crise, né, sanitária, ela vem no desgoverno, que é um governo, né, quer dizer, ultra-neoliberal, autoritário, um governo que realmente, né, neofascista, moralista, conservador, enfim, e que, consequentemente, né, tem, né, defendido propostas obscurantistas de privatização das políticas sociais, contra, né, os movimentos sociais, contra a participação popular através de fechamento de vários conselhos, e os conselhos que não foram, né, os conselhos que existentes, eles realmente não estão sendo ouvidos. Então, é uma conjuntura muito difícil que nós temos. Conjuntura essa que realmente, na pandemia, ela tem se avolumado. E avolumado como? O que a gente tem visto é que é um presidente que realmente, né, não observa as orientações da Organização Mundial da Saúde, é um presidente que defende, né, o chamado isolamento vertical, ou seja, contra o isolamento social, que é a defesa, né, da Organização Mundial de Saúde, é um governo que fica defendendo medicamentos como a hidroxicloroquina, que não é defendida e não tem ainda resultados efetivos com relação à perspectiva aí de a cura. O que a gente percebe é que tem a ver, né, os interesses, né, com a economia, com os grupos econômicos e também com a indústria farmacêutica e multinacional. Então, essa defesa, né, da cloroquina, ela não é à toa, mas está ligada a toda uma perspectiva de articulação com a indústria farmacêutica. E aí, nós estamos numa situação de pandemia muito complicada, né? Quer dizer, realmente hoje, por exemplo, os dados são de 241 pessoas, né? Mas já 241.100 pessoas que estão infectadas, que nesse momento nós estamos no quarto, né, mundialmente. Com relação às mortes, nós estamos com 16.200 mortes hoje, esses dados são de hoje, que no ranking mundial é o sexto, mas que há uma perspectiva, né, quer dizer, da análise, inclusive, da quarentena, que o Gilberto Calil tem feito diariamente, inclusive no plantão da quarentena da IOL, que isso significa realmente tanto as mortes quanto o número de casos vai ser superado e o Brasil vai ficar em primeiro lugar daqui a uma semana, 2 semanas. E, consequentemente, com relação aos casos também graves, aí a gente já está como primeiro lugar. Então, é um quadro gravíssimo, seríssimo, e que nós temos que ter propostas concretas para esse enfrentamento. E o que se tem colocado com relação, né, o governo tem defendido, consequentemente, com a isolamento social, através de fake news, tá? Quer dizer, as determinações contra os trabalhadores, né, que são considerados servidores públicos, são considerados parasitas. Então, nós vivemos um quadro de profunda regressão, né, de barbárie, de profunda regressão dos direitos sociais, dos direitos políticos, dos direitos... Enfim, o autoritarismo é muito grande. E é nessa, né, crise que nós estamos tendo que ter propostas. E aí, eu vou colocar um pouco, como eu sou do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e da Frente Nacional contra a Privatização, a gente tem defendido propostas gerais e propostas mais emergenciais para a atualidade, para a questão da pandemia. Propostas gerais e a defesa são propostas, né, quer dizer, em defesa do SUS público estatal, 100% estatal, de qualidade,
da universalidade, a questão, né, de ter um projeto societário, que é um projeto que defende, né, saúde com melhores condições de vida e de trabalho, como já colocava, né, a proposta aí da reforma sanitária dos anos 80, as perspectivas mais gerais também de um projeto societário diferenciado, né, do capitalismo brisante que nós estamos vivendo, do capitalismo ultra neoliberal e realmente ultraconservador e moralista. Então, é a perspectiva de taxação das grandes fortunas, maior financiamento, etc. Dentro da perspectiva com relação à pandemia, então nós temos que defender, né, quer dizer, a vida acima do lucro e, nisso, a ampliação dos recursos emergenciais. Realmente, o recurso, né, que foi aprovado de R$ 600, né, para as famílias necessitadas, ele não está. A gente não conseguiu atender nem um terço das famílias cadastradas, e mesmo assim é muito pouco. Foi, inclusive, previsto para 3 meses, está saindo, né, o primeiro mês agora, enfim. Então, é uma situação de calamidade que nós estamos vivendo. Uma outra questão, que é uma bandeira que tem sido levantada, e que eu acho que é fundamental levantar, que é a bandeira de leitos para todos, que é a bandeira que a gente conseguiu fazer, uma grande frente, uma frente com as entidades da reforma sanitária e com outros movimentos sociais, que é de ter uma fila única para leitos. E o que significa isso? É a coordenação do SUS. Os leitos privados ficarem subordinados ao SUS. É fundamental nesse momento. Nós não podemos continuar, né, com a crise que nós estamos vivendo, principalmente em 5 estados brasileiros. São Paulo, Rio de Janeiro, que fica em segundo e terceiro lugar, Ceará, Amazonas e Pernambuco. Então, são esses estados que realmente têm, né, quer dizer, já estão com leitos quase chegando ao limite. No Rio de Janeiro, a gente tem filas, né, de 1.000 usuários aguardando um leito de CTI, e mesmo não só leitos de CTI, mas leitos de internação. Então, realmente, é nesse quadro geral que o Rio de Janeiro está localizado. Então, o Rio de Janeiro estava em segundo lugar, hoje está em terceiro, mas, enfim, ele fica oscilando, né, com maior número de casos, com maior número de mortes, com falta de leitos. E nesta crise que o Rio de Janeiro está vivendo desde 2017, então, o Rio de Janeiro, por exemplo, na saúde, a gente tem uma crise colocada, uma crise federal, uma crise estadual e uma crise municipal. Uma crise estadual que vem, inclusive, quer dizer, os hospitais federais, o Rio de Janeiro, por ter sido a capital federal, ele tem uma rede muito grande. Então, não era para estar passando o que está passando hoje. Porque, realmente, dentro das condições objetivas que nós tínhamos, em termos de uma rede federal, de uma rede estadual e uma rede municipal, só que ela foi sucateada nesse período. Esse sucateamento está sendo terrível. Por exemplo, na rede federal, o que a gente está encontrando? Encontrando a disputa, né? Quer dizer, é a única rede que tem gestão direta, por enquanto, mas está o tempo inteiro sendo ameaçada para ser gerida por OS, a ser gerida pelas empresas públicas aí de direito privado. O que acontece também é a falta de pessoal. Então, na rede federal não tem concurso desde 2005. Então, consequentemente, né, tem se colocado, e aí ainda não é um levantamento muito preciso, da falta de 5.000 trabalhadores da saúde nessa rede, na rede federal. E, consequentemente, só que aqui no município do Rio. Então, o que acontece é o seguinte, que realmente você tem contratações provisórias, temporárias, que vai vencer agora, e a contratação ainda está sendo realizada, e a contratação via, né, quer dizer, sem nenhuma garantia para os trabalhadores, a precarização, né, das condições de trabalho, a terceirização, então os trabalhadores estão sendo contratados por PJ, estão sendo contratados, enfim, com uma instabilidade muito grande. Então, realmente, não tem concurso RJU, alguns estão contratados por CLT, e a maioria, na rede federal, eles estão sendo contratados provisoriamente.
Na rede estadual, também há um déficit de trabalhador, de 12 mil trabalhadores, desde 2017. E, consequentemente, a rede estadual, por exemplo, como a rede municipal, está toda entregue a esses chamados novos modelos de gestão, entre aspas, que são, né, as OS, a rede municipal foi entregue à Fundação Estatal de Direito Privado, a Rede Saúde, mas o que a gente vê é que esses modelos de gestão, a gente tem todas as políticas, todas as pesquisas, de realmente que eles não atendem às necessidades. Ou seja, eles realmente prejudicam o erário. Então, todos têm processos no Ministério do Trabalho, no Ministério, né, quer dizer, questionando. Tem um documento que a Frente fez, levantando as OS em todo o Brasil, e tem pesquisas que nós realizamos, inclusive, na UERJ, apoiada, inclusive, até pela FAPERJ, de que coloca a questão da privatização. Né? Quer dizer, ela não atendem, né? Quer dizer, elas realmente prejudicam o erário, que através de sobrepreços, etc. Agora mesmo nós estamos com escândalo, eu vou chegar lá rapidamente, porque o que é importante é a gente colocar pontos para serem aprofundados. Então, a rede estadual, né? Quer dizer, com as OS, elas prejudicam os trabalhadores, você tem pesquisas que a gente tem realizado, há uma temporalidade muito alta rotatividade desses trabalhadores, consequentemente, os usuários ficam realmente muito pouco atendidos. Então, nessa rede estadual, há uma perspectiva, um cálculo, principalmente na Secretaria de Saúde, nesses 3 anos, de 12 mil trabalhadores que estão faltando, com aposentadorias, enfim, com demissões, etc. Então, olha, a gente tem 5 mil trabalhadores na rede federal faltando, 12 mil na rede estadual, e na rede municipal houve a demissão de 5 mil trabalhadores, e além de uma falta de 2 mil. Então, são 7 mil trabalhadores. Olha aí quanto que a gente está de déficit nos trabalhadores de saúde no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Essa questão é só com relação ao município do Rio de Janeiro. A rede municipal está numa crise maior ainda desde 2017. É uma crise porque a rede municipal também está toda privatizada. Então, as clínicas de saúde da família são administradas pelas OS, os CAPs são administrados pelas OS. E aí nós tivemos, né, desde 2017, 2018, ano passado, diversas greves, os trabalhadores ficaram sem receber. Consequentemente, diminuiu-se o número de equipes de saúde da família, diminuiu-se o número de CAPs de atendimento, e várias clínicas de saúde da família estão sem médicos para atendimento. Então, é uma crise realmente assustadora que nós estamos vivendo no município, no estado e no federal. Com a pandemia, essa situação ficou mais agravada ainda, porque realmente você tem uma rede, a atenção primária não está dando conta, né, de atender os centros de saúde, a equipe de saúde da família não conseguem fazer o primeiro atendimento, que é fundamental, e não tem leito, porque realmente, por falta de equipamentos e por falta de trabalhadores da saúde, a gente não tem leitos, tanto nas unidades do Estado, quanto nas unidades federais. Por exemplo, algumas questões seríssimas aconteceram. O Hospital de Bom Sucesso, ele foi colocado como seria uma das referências da Covid-19. Só que todo mundo de outras morbidades, outras questões de saúde foram transferidas para os outros hospitais. Então, o Hospital de Bom Sucesso era uma referência, por exemplo, na oncologia, uma referência no transplante, e, consequentemente, esses usuários, esses pacientes, esses usuários, né, eles foram transferidos e, consequentemente, foi a abertura de leitos para a Covid-19, mas sem ter uma equipe efetivamente preparada para o atendimento e com falta de pessoal, que é realmente a característica aí da rede, de toda a rede, federal, estadual e municipal. E, para completar, né, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, essa crise acentuada,
né, com a demissão do secretário de Saúde e, consequentemente, com o que foi feita ontem, anteontem, e o que acontece é que, realmente, com denúncias de superlucros quer dizer, em toda a compra com relação, né, aos respiradores, e também os 7 hospitais de campanha, né, que seriam inaugurados, só foi inaugurado um, que é o do Maracanã, que não está com todos os seus leitos ativados. Tem denúncia com relação à transferência de respiradores para outras unidades. Ontem teria que ser inaugurado o hospital de campanha de São Gonçalo, que não foi inaugurado. Enfim, então há, né, quer dizer, toda uma questão do superlucro, a questão que esses hospitais também, com toda a crise que nós já tivemos com relação às OS, eles foram entregues a uma OS que é a IABAS. Gente, é uma situação realmente caótica, que é fundamental que a gente esteja envolvido nas lutas, como a gente está. Quer dizer, tem vários movimentos no Rio de Janeiro hoje, é nenhum serviço de saúde a menos que coloca a luta aí com relação ao município, é a luta de plano de cargos, carreiras e salários no Estado, é a luta aí, né, em defesa, né, dos hospitais federais e institutos a nível federal, e o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro tentando articular essas lutas e também, não só articulá-las, como também realizando plenários nos finais de semana, para que a gente possa estar discutindo e aprofundando essas questões e articulando a resistência. E a resistência através de propostas, mas através de ações também. Então, é importante, né, você estar com mobilizações, com movimentos sociais que realmente reivindiquem e apoiem, por exemplo, as greves que aconteceram. Foram 7 greves que aconteceram ano passado na atenção básica, na saúde municipal. E essas greves foram apoiadas pelos movimentos sociais e pelos usuários. Então, foram feitos diversos trabalhos, inclusive, nas áreas, discutindo o porquê da greve e o porquê da crise. Então, realmente, nós estamos nessa situação hoje, embora, né, quer dizer, com o isolamento, a gente tem feito muito mais atividades à distância, atividades aí online, debate. Então, por exemplo, o Nenhum Serviço de Saúde a Menos já fez alguns atos, inclusive, atos aí seguindo, né, quer dizer, todas as pequenos, para não, né, obedecendo toda a legislação. Um ato também no Hospital de Bom Sucesso, há 2 semanas atrás, em contrário ao que está acontecendo, inclusive na rede federal, foi um ato não só né, com a questão do Bom Sucesso, mas também com relação, com denúncias à rede federal. E, então, é essa questão que a gente está vivendo, quer dizer, nacionalmente, no Rio de Janeiro. E aí chegamos ao serviço social, acho que eu já tenho quase meia hora, eu queria falar em meia hora mesmo, mas eu não poderia deixar de colocar o serviço social. Então, o serviço social, também nessa, né, quer dizer, na pandemia, ele também está revendo, né, seus protocolos, as suas atividades. Nós estamos vivendo um período diferenciado, que realmente, né, tem que ter proteção individual, tem que proteger, né, quer dizer, todos os equipamentos de proteção individual, que também não estão tendo. A gente tem um número de mortes muito grande entre os trabalhadores da saúde e entre os assistentes sociais também, não tão grande, mas significativo. E eu queria fazer uma homenagem, né, quer dizer, a esses trabalhadores da saúde e aos assistentes sociais em particular. Então, nós temos feito uma revisão das rotinas, e através, inclusive, de um grupo, né, de articulação de todos os hospitais que estão atendendo a Covid, para que haja um debate online com os profissionais nessa tarefa. Vai não ser uma tarefa tão isolada, mas ser uma tarefa coletiva, que é o que é importante no serviço social, é o que a gente tem feito
historicamente, a partir aí da virada, né? Mas que é de um trabalho coletivo, de um trabalho realmente vinculado ao nosso projeto ético-político. Então, com relação ao serviço social, quer dizer, essa perspectiva de estar revendo os protocolos, tem algumas ações que a gente considera que são fundamentais. Né? Ações, por exemplo, de toda a educação, né, socioeducativa. Não uma educação bancária, mas uma educação problematizadora, que analise esse momento e as alternativas e resistências que temos que ter. É um trabalho que muitas vezes não é com o usuário, se o usuário, inclusive, né, realmente está, né, isolado, e alguns estão entubados, mas é um trabalho também, né, com ênfase na família. É um trabalho que é fundamental em termos também de estar avaliando, e aí o que eu tenho visto e acompanhado um pouco, né, a ação dos assistentes sociais através desse Zap, que coloca as questões que os assistentes sociais estão vivendo, é de fazer, né, quem está, porque a gente também perdeu, né, muitos trabalhadores em termos de assistentes sociais, porque realmente tem um pessoal que está afastado por idade, tem um pessoal que está afastado aí por estar com vírus. E aí, consequentemente, esse pessoal tem sido, né, mobilizado para fazer o levantamento de recursos. Como é que estão os recursos, principalmente na assistência social, como é que estão os recursos das outras áreas, para que possam ser encaminhados, para que possam ser discutidos e problematizados efetivamente. Uma outra ação que eu vejo e considero importante que o serviço social tem feito são reuniões de equipe, uma vez que a gente também está trabalhando num regime menor, menos horas, porque está sobrecarregado, está com medo. Maurílio coloca no texto que ele fez, né, discutindo a pandemia e as implicações no serviço social. Todos nós, trabalhadores, temos medo e não temos que ter vergonha de ter medo, que é para ter medo mesmo. Que a situação está assustadora. E aí a gente tem que, e também está sobrecarregado com as funções, né? Quer dizer, nós somos uma maioria de, né, profissão das mulheres, com mulheres, e essas mulheres estão com uma sobrecarga de trabalho, os filhos que estão em casa, realmente, né? Quer dizer, tendo que dar conta aí também das tarefas domésticas, claro que tentando cobrar dos maridos e dos companheiros, que é fundamental nessa luta nossa, né, pela feminista, etc., mas realmente elas ficam sobrecarregadas. Tem a questão da violência doméstica também, que aumentou muito. Então, nós temos questões que realmente foram ampliadas na pandemia e questões que a gente tem que estar vendo como enfrentar. Também tem uma outra ação que a gente tem visto, e os movimentos sociais, o próprio Fórum de Saúde, a plenária, os movimentos que fazem parte do Fórum de Saúde têm feito, que é de ações, né, que estão sendo feitas na periferia e que é de comitês de crise. Por exemplo, a gente tem acompanhado, mais assim, 3 comitês de crise, que é o Comitê de Crise da Maré, o Comitê de Crise do Alemão, o Comitê de Crise de Manguinhos, que são comitês de crise formados pelas lideranças comunitárias, e que são importantes da gente estar discutindo com eles a possibilidade de ação, que não só, né, são ações de caráter na perspectiva que a gente fala de solidariedade de classe, mas são ações aí também da perspectiva da conscientização e da luta, porque a gente também tem que pensar em como é que nós vamos enfrentar a luta hoje e como é que vai ser o pós-pandemia. Então, são essas questões, quer dizer, com relação, né, ao Brasil, que nós estamos enfrentando, com relação ao Rio de Janeiro, com relação ao serviço social, que eu queria colocar neste momento, primeiramente, e eu acho que a gente não pode deixar, na situação que nós estamos vivendo, eu acho que é fundamental, quer dizer, um grito, né, fora Bolsonaro, fora Mourão, e é fundamental também uma perspectiva de luta em defesa do SUS, em defesa da saúde com melhores condições de vida e de trabalho, em defesa aí, né, quer dizer, da caracterização que saúde, educação e outras políticas sociais não são mercadorias,
Então, é nessa linha que a gente queria terminar, porque o quadro é de um pessimismo da razão, mas a gente não pode perder o otimismo da vontade. O otimismo da vontade é para a luta, para a resistência, e os assistentes sociais têm dado exemplo nessa perspectiva. Muito obrigada, e a gente está à disposição aí para discussão e debate. Eu acho que eu passei do tempo um pouquinho, quis sintetizar, mas tem hora que não aguento. Obrigada. Nem deu para sentir o tempo passando. Bem, agradecer, né, pela... Não passou não, professora, tá tudo certo. Agradecer, né, pelas excelentes colocações. Todos os companheiros aqui, estou acompanhando aqui o chat, né, companheiras e companheiros elogiando o debate, colocando muito oportunas essas reflexões, e destaque algumas pontuações de alguns colegas, né, o Reginaldo Pinto e a Rogéria de Andrade, eles colocam que essa crise sanitária, né, no estado do Rio de Janeiro, ela já é de longa data, conforme você falou, né, destacam a corrupção e que essa situação se agravou no governo Sérgio Cabral. A Rogéria também pontua o descaso da questão do saneamento básico. O Reginaldo fala da medicação, né, a medicação tão falada pelo presidente, né, a cloroquina, que é barata. Ele também pontua essa questão. A Dandara fala do caos na saúde também. A Tayana, também, conforme você colocou, ela lembra, né, enfoca da perda, né, de colegas, né, de assistentes sociais nesse contexto. Isso não só dentro da política de saúde, mas eu também pontuo aqui na política de assistência social, né, onde os profissionais, trabalhadores do SUAS também estão na linha de frente, se colocando, arriscando suas vidas, por muitas vezes com ínfimos recursos, equipamentos de proteção individual e ausência de equipamentos de proteção coletiva também. A Adriana Araújo também fala do descaso, tanto são só com profissionais, né, como a população. A Rosilana Gonçalves, ela fala do detrimento, né, da vida em relação ao lucro, né, pelos políticos. Para eles, as vidas não importam. A Carolina Cardoso ressalta a importância do debate. Deixa eu ver, no geral, são mais as pontuações com relação a essa ausência, né, dos equipamentos de proteção individual, que é uma crise de longa data, e é acirrada também no contexto da pandemia. E eu também gostaria de colocar, nesses momentos de reflexão, sobre que você falasse um pouco, né, já que o tema é Não Temos Tempo de Temer, né, assistentes sociais que lutam por direito e em defesa da profissão, né, que para nós, né, assistentes sociais, estamos ali na ponta, no dia a dia, no cotidiano dos espaços socioocupacionais, né, a gente sabe que é muito difícil para os nossos usuários, em sua maioria, essa questão do ficar em casa, né? Primeiro que é um privilégio de classe ter uma casa e poder ficar em casa, né? Aí fazendo um parênteses para a população em situação de rua também, e a população dita mais vulnerável, né? Conforme as comunidades que você elencou desse grupo de crise, que eu já trabalhei nelas, né? Complexo do Alemão, Manguinhos, Maré, o quanto que é difícil, né, esse ficar em casa, para quem sobrevive, vive em ínfimas condições de habitabilidade e salubridade também, né? E o quanto que essa fase, a gente sabe que tem muitos profissionais afastados, outros, como eu, né? Estamos trabalhando, não só presencialmente, como também a questão do home office, né? O trabalho remoto, que é um trabalho também muito cansativo, é muito exaustivo também. Então, é um acúmulo de trabalho, uma sobrecarga de trabalho que nós estamos vivenciando neste momento. No geral, com essas colocações iniciais para você estar fazendo algumas ponderações a mais nesse debate. Eu vejo o seguinte, né? Quer dizer, com relação a lutar por direitos e defesa da profissão, é fundamental que a gente
tenha, né, quer dizer, participe desses movimentos sociais, e aí eu vou fazer, né, uma chamada para a nossa ação mais efetivamente. A gente tem participado, né, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, do Fórum de Saúde de Niterói. No Rio nós temos dois fóruns que são atuantes, dois fóruns que realmente, vocês podem ver, a gente está tentando fazer, né, quer dizer, publicações diárias nesses fóruns, com relação às lives selecionadas em que militantes do Fórum e da Frente Nacional contra a Privatização têm participado. Hoje nós estamos lançando o Manifesto da Frente Nacional contra a Privatização com relação à pandemia, manifesto esse que a proposta é encaminharmos para a Presidência da República, para o Ministério da Saúde e para o governador, né, quer dizer, que os fóruns estaduais encaminhem também para os governadores e para as câmaras e Assembleias Legislativas. Então, é fundamental que a gente, nesse trabalho, né, nessa mobilização, a gente tem feito reuniões, o Fórum do Rio, por exemplo, fez 3 reuniões durante semanais online para realmente ver como que ele poderia estar participando de uma solidariedade de classe e não uma solidariedade apenas assistencialista. Então, é fundamental que a gente possa estar nessa perspectiva de estar fortalecendo os movimentos sociais, de estar fortalecendo esse trabalho de assessoramento, porque eu vejo o seguinte, né, a gente tem ação concreta, ações mais de atendimento direto do cotidiano, mas a gente tem ações também de assessoria, de mobilização, ações com relação à participação popular. Por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde também tem feito reuniões online, e é importante, né, que algumas participações, quem está entrando no remoto, por exemplo, que possa entrar nessas reuniões, porque as reuniões são abertas. O que a gente não pode é votar quem não é conselheiro. No município do Rio de Janeiro, a gente está procurando ver, a gente não viu ainda as reuniões online do Conselho Municipal de Saúde. É importante a gente ativar isso, e também nos conselhos distritais, para que realmente a gente possa fazer, porque o que a gente tem também, né, com relação à epidemia, e eu não falei, não ressaltei, porque na minha fala eu coloquei pontuações, é que existe a subnotificação. Nós não temos testes. Então, o que está acontecendo? Né? Quer dizer, o trato da epidemia, da pandemia, desculpa, ele tem sido feito, né, quer dizer, com a contagem, com uma subnotificação muito grande, depois não tem teste, os testes, não, né, que eu não sei se eu citei, quer dizer, o Gilberto Calil, né, quer dizer, é um professor da UniOeste, que está fazendo o acompanhamento da quarentena na EOL, na esquerda socialista, e, consequentemente, o Gilberto tem notado que nós fomos o país que menos fizemos teste. Então, consequente, a subnotificação no país, ela é assustadora. A subnotificação, a gente deve ter 5 vezes mais do que a gente está notificando, porque realmente morre-se sem o diagnóstico. Então, você tem muito ampliado, né, o diagnóstico de problemas respiratórios, mas que normalmente são maiores. A comparação que foi feita também por alguns estudos, que ano passado, né, neste período, foi muito menor o número de infecções respiratórias do que esse ano. Quer dizer, esse ano está mais que o quádruplo. Isso aí significa o quê? Que a maioria são de Covid, porque realmente, né, quer dizer, comparando, nós não estamos no inverno, nós não estamos numa situação de crise para, né, as infecções respiratórias. Então, o que realmente é porque a gente não foram testados, quer dizer, as pessoas têm os óbitos em casa e tem os óbitos também no hospital, que não tem teste para todo mundo. Não tem teste nem para trabalhador de saúde, gente. Quer dizer, o que a gente está conseguindo acompanhar, vendo, né, quer dizer, o CAP não, a unidade da UERJ, né, do ambulatório, que realmente está fazendo teste assim para os trabalhadores. Mas aí você tem que marcar, porque realmente o que teria que ter
é o teste em todas as unidades de saúde. Você não teria que se deslocar e marcar para outras áreas. Então, a gente está vivendo, né, quer dizer, no fio da navalha, é o tempo inteiro ameaçado. E, consequentemente, a questão de ficar em casa, ela tem que ser, né, uma discussão. Agora, é claro que tem que ter condições para que as pessoas fiquem em casa. Não adianta, quer dizer, que é claro que nas áreas periféricas as pessoas não têm o que comer. Então, realmente, entre a fome, que é imediata, e a possibilidade de pegar, né, o vírus, as pessoas vão sair para buscar possibilidades aí de trabalho para matar a fome. E, consequentemente, quer dizer, o governo não está dando esses recursos. Acho que essa que é uma pressão que a gente tem que ter, além, né, do que está acontecendo na solidariedade de classes nessas ações periféricas, por exemplo, o que eles têm distribuído cestas, o comitê de crise, né, tem distribuído cestas, tem distribuído produtos. Agora, você não tem água também, quer dizer, é uma situação de calamidade. Quer dizer, a crise sanitária, né, e a Covid-19, ela vem numa situação em que o país já está, né, com a desigualdade social avassaladora, né? Quer dizer, é desemprego, é a barbárie, enfim. Então, realmente desse caos que a gente está vivendo e é necessário aí ações de vários, né, níveis, várias ações aí remotas, ações online, discussão coletiva. Por exemplo, a discussão, né, dos equipamentos individuais, de proteção individual, ela tem que ser coletivamente, não dá para ser só o serviço social. É realmente uma discussão na instituição para todos os trabalhadores, né, da saúde. Como fazer também reunião, a gente tem que ir descobrindo como fazer algumas reuniões com obedecendo, né, um distanciamento previsto aí todo dentro da proteção. O Andaraí, por exemplo, a gente tem acompanhado, eles têm feito muitas vezes reuniões também com afastamento, feito no pátio. Então, acho que com os trabalhadores, de uma forma geral, para trocar as experiências também. Porque é no enfrentamento coletivo que nós vamos também conseguir ter forças para isso. E aí eu vi também brincando aqui um pouco, né, quer dizer, uma palavra de ordem que a gente tem, e alguém já colocou aqui, eu não sei muito bem dar conta de falar e ficar vendo, então algumas coisas eu não deixo. Eu não consigo, perco, mas teve uma hora, quando você estava falando, eu dei uma olhadinha. Então, o SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito garantido não se compra, não se vende. Essa é uma palavra de ordem também, né, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, da frente, e que a gente fica muito feliz que agora tem sido assumido por todo mundo, né? Na 16ª conferência, a 16ª gritava o tempo inteiro essa palavra de ordem que surgiu, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, quando a gente estava numa reunião, numa plenária, na Alerj, na votação das OS, que antes, e depois eles não deixaram a gente entrar, né, que a gente, na votação das OS, quer dizer, os movimentos sociais foram recebidos, né, com bomba de gás lacrimogênico, enfim, nós tivemos que ficar fora, um absurdo, fecharam a casa, porque a gente era contra, né, quer dizer, os movimentos sociais eram contra as OS, e aí foi nessa situação que este grito foi, enfim, construído, quer dizer, da defesa do SUS contra a privatização, né, que era, naquele momento, a gente já colocava que as OS eram na forma de privatização, e aí foi uma diferença que a gente teve com outros movimentos aí da reforma sanitária, que achavam que não, né, quer dizer, que o OS, o CIP, embora tivessem vindo no governo Fernando Henrique, mas elas foram ampliadas aí nos governos do PT e também nos governos do PMDB, que foram apoiados aí pelo PT. Então, realmente, a Fundação Estatal vem no governo do PT e a EBSER também. Então, é nessa linha. Eu não falei, por exemplo, dos hospitais universitários, né? O antigo secretário de Saúde foi diretor do hospital do UP. O UP não tem ainda, não é administrado pela EBSER, mas os hospitais universitários do Rio, eles resistiram à EBSER durante muito tempo,
Só que tanto da Unirio quanto da UF, né, quer dizer, tanto o Antônio Pedro quanto o Gaffrey agora vai ser, quer dizer, o próximo secretário de saúde é o diretor do Gaffrey, que também é um privatista e defendeu a EBSER lá no Gaffrey. Então, realmente, o que esses hospitais, o que a EBSER coloca, quer dizer, é que realmente ela não cumpriu também o que foi definido aí quando foi aprovada e a proposta e o plano de ação. Agora, uma vitória a gente teve aqui no Rio, que é com relação aos hospitais universitários da UFRJ. Então, a UFRJ é a única no Brasil inteiro hoje que não é administrado, que os hospitais não são administrados pela EBSER. Então, acho que a gente vai ter que continuar resistindo. Essa foi uma conquista importante, também dos movimentos sociais, também da luta, né, dentro da universidade, da UFRJ, e com apoio fora. Pronto, não vi aí o que é mais. Obrigada, professora. Agora, para o segundo bloco de questões, algumas você já foi até respondendo conforme iam surgindo ali. Parece até que foi combinado. Estava falando e as perguntas surgindo ali. Né? O Fábio Gabriel... Eu não... Oi, posso falar? Ele pontuou para atualizar os parâmetros da saúde, né, para o trabalho profissional na pandemia. A Cibele Ferreira falou das demandas equivocadas, que você já falou um pouquinho. A Rodriane Oliveira também, você já explicitou bem. Para além da mobilização dos recursos institucionais, quais as outras ações via remota que nós podemos realizar em defesa do SUS? 100% estatal. Aí tiveram vários relatos falando de suas próprias experiências, né, nos espaços socioocupacionais, de ausência de EPIs, da subnotificação, do colapso geral na saúde. E a Jussara Assis colocou um ponto fundamental, que ela ressaltou que a pandemia ela tem desnudado o racismo estrutural da nossa sociedade. E a Eliana Monteiro também coloca a questão da importância de se retomar o trabalho de base junto à população, que você também já explicitou dessa importância, né, da nossa dimensão pedagógica, né, do nosso trabalho, do nosso fazer profissional. E eu pensando aqui, vendo essas questões, hoje mesmo, né, no meu trabalho, no meu espaço de trabalho na saúde, o serviço social ele foi chamado pela direção médica para fazer parte do debate da questão da comunicação dos pacientes que estão internados, estão todos sem visitas, não só os que estão com o novo coronavírus, mas todas as visitas foram suspensas. Então, está tendo muita dificuldade dessa interlocução com a família, os familiares estão sem notícia. E queriam empurrar para nós, assistentes sociais, essa função. Né? Então, fora isso, essa questão das demandas equivocadas, e nós sempre nos respaldando, né, nos documentos, acho que é super importante a gente estar revisitando todas as resoluções, né, do conjunto Cefes-CREA, estar relendo os parâmetros de atuação, as orientações normativas que estão surgindo, né, a orientação normativa 3 do Cefes, que fala proíbe a comunicação de boletins de saúde e óbito por assistentes sociais, né? Um debate que parecia já superado por nós e estamos retrocedendo nesse período de pandemia. Então, a gente tem que estar muito embasado, né, informado e resistir coletivamente, que não adianta um profissional sozinho e se expor, ainda mais dependendo da carência do vínculo de trabalho desse profissional. E para finalizar, né, essas minhas observações, para a gente ter muito cuidado com esse discurso que é perpassado, tanto nos espaços socioocupacionais quanto pela mídia, que estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no mesmo barco. Né? Tem muito cuidado, porque por trás disso tem todo um discurso para desprofissionalização, né, do fazer profissional, e com relação dos aparelhos mediáticos também, quando coloca, como eu já pontuei, fique em casa como se fosse algo fácil, tranquilo para toda a população, e sabemos que não é. Uhum. Olha,
São várias questões, né? Quer dizer, eu vejo um avanço da categoria, a questão dos parâmetros, não só os parâmetros da saúde, a gente começa, né, com os parâmetros da assistência social, que foi o primeiro a ser elaborado e a ser divulgado, colocando, né, quais são as ações importantes, e os parâmetros da saúde, que eu considero, né, que foram fundamentais, ainda são. Esses parâmetros teve a participação, a gente conseguiu realizar 7. Rodriane está aí, Rodriane foi uma das que coordenou à época os parâmetros da atuação, eu participei, tive a honra de participar enquanto convidada e assessora aí do Cefes. Os parâmetros da saúde a gente conseguiu, né, fazer seminários regionais na região norte, nordeste, sul, centro-oeste, enfim, a gente andou pelo esse Brasil afora, nós todas, né, quer dizer, a comissão que estava na elaboração dos parâmetros, a Rodriane, enquanto participante aí né, do Cefes, eu também andei discutindo como assessoria, enfim, os parâmetros, eles colocam questões que eu acho que são fundamentais e que estão sendo, que a gente está tendo rebatimento hoje, né? Quer dizer, primeiro, ele coloca a questão das socioassistenciais, que são as ações burocráticas que são colocadas para o assistente social muitas vezes. Então, o parâmetro já colocava, quer dizer, realmente essa demanda, né, do burocratismo, de ações burocráticas, são demandas históricas que nós estamos resistindo a realmente, né, quer dizer, toda uma determinação do Cefes para não se comunicar, por exemplo, o óbito, né, quer dizer, que é outra questão que vem muito e que está vindo agora muito para os assistentes sociais. Quer dizer, realmente, na situação que a gente está passando, né, a comunicação de óbito tem sido colocada para o assistente social, que não é uma demanda do serviço social. O serviço social, ele não tem que ser, né, quer dizer, porta-voz de médico. Porque quem sabe por que a pessoa faleceu é o médico. Quem tem as informações reais, né, do diagnóstico é o médico. O que o assistente social pode, e aí já também está colocado nos parâmetros, é de que se o assistente social acompanha aquela família, então ele pode estar presente, mas para outras ações, não é para comunicar o óbito, mas é para ver como é que a família vai se organizar frente àquela situação de óbito familiar. A outra questão, né, que os parâmetros colocam é a importância da ação socioeducativa. Então, os parâmetros de atuação, eles fazem uma abordagem geral, né, da atuação do serviço social, tanto na atividade mais do cotidiano, quer dizer, ações socioassistenciais, ação socioeducativa, ação de interface, de interlocução e discussão com a equipe, ação, inclusive, né, de treinamento, assistente social, eu acho que é fundamental, muitas vezes, em estar atuando, em estar fazendo treinamento com as equipes, inclusive, mais burocráticas nas instituições de saúde. Os parâmetros também colocam aí as outras ações que a gente também pode desenvolver nas instituições. Então, as instituições não devem ficar só com trabalho de atenção ou de ação direta. Então, você tem, por exemplo, as ações de participação popular, que é fundamental da gente defender, eu acho que a defesa que a gente tem ainda, considera fundamental, é a defesa da criação dos conselhos gestores de unidades, que é a questão da participação popular nas instituições de saúde. As instituições de saúde, muitas vezes, são muito verticalizadas, são muito autoritárias, e é fundamental que você democratize essas instituições, que não adianta só você ter conselho distrital, conselho municipal, conselho nacional, se você não tem o conselho gestor de unidade, que é para democratizar aquela instituição. Uma outra questão que eu acho que é importantíssima, e que a gente está vivendo hoje também, é a questão da articulação que a gente tem com os estudantes, a gente considera fundamental ter estudante, a questão da supervisão, mas nesse momento a gente não está, quer dizer, realmente acho que o posicionamento da BEPS foi perfeito, quer dizer, não tem que ter estágio nesse momento, realmente nós estamos vivendo um momento diferenciado de reestruturação, então a questão da supervisão de estágio, ela não está sendo efetivada. E a questão da residência também muito diminuída,
Porque a residência aí é uma residência, a residência multiprofissional, por exemplo, ela tem que estar com a supervisão. E aí, como é que está sendo essa supervisão? E está o pior, né? Porque nós estamos com uma greve de residentes hoje, que eles estavam sem receber há 2 meses. Então, é de uma total, né, quer dizer, desrespeito, né, aos residentes, que muitas vezes estavam trabalhando, inclusive, sem supervisão, que é um absurdo. Isso a gente questiona. Uma outra questão que os parâmetros colocam é a questão da assessoria. Eu acho que a gente precisa pensar, a gente não teve condição ainda, né, de, por exemplo, eu estou aposentada da UERJ, mas eu também trabalho, que a gente tem um projeto pela saúde, que a gente atua também nesse projeto. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco em como a gente poderia estar, né, fazendo assessoria, uma assessoria mais efetiva. A gente já tem acompanhado, mas não de forma mais formal, a esse grupo de assistentes sociais que estão no cotidiano. Então, eu vejo que a gente pode, o projeto nosso, no caso, né, quer dizer, pela saúde, mas não é só o nosso, né? Eu acho que todos os projetos de extensão, por exemplo, poderiam estar pensando em formas mais efetivas de acompanhamento do trabalho profissional. Isso é colocado nos parâmetros, a questão da assessoria, da importância da universidade. Se a universidade está colocando os estagiários no campo de estágio, é fundamental que a universidade também dê a sua colaboração através da assessoria. Enfim, eu acho que pesquisas também são importantes. Eu acho que a gente poderia, dentro dessa situação que nós estamos vivendo, de colocar, inclusive, qual é a caracterização que está sendo, inclusive, das mortes pela Covid-19. Porque, realmente, o que a gente tem visto, né, algumas pesquisas, mas ainda muito insuficientes, nos Estados Unidos tem uma pesquisa que são os negros, os latinos e os africanos que estão morrendo. Aqui a gente tem em São Paulo, né, uma pesquisa também inicial que identifica a morte mais efetivamente nos negros, a mortalidade mais nos negros e nas classes populares. Então, eu acho que é importante que a gente possa estar fazendo isso aqui nas nossas entidades, nas nossas instituições também, identificando um pouco o perfil da mortalidade. Como dizia, eu sou dinossauro, né? Quem me conhece aí sabe, eu estou desde a reforma sanitária dos anos 80, e não a reforma sanitária que foi flexibilizada, né, nos anos 2000, aí, na época dos governos do PT, mas um dos sanitaristas que eu realmente tinha maior admiração era o Carlos Gentili de Mello. E o Carlos Gentili de Mello dizia que realmente a diferença da mortalidade nas classes sociais. Então, que realmente havia uma diferença muito grande e que é fundamental que a gente avalie. Claro que determinadas doenças, inclusive, elas impactavam muito mais, né? Quer dizer, os negros, as classes populares, as classes subalternas, e mesmo as doenças que realmente impactavam todas as classes sociais, mas na hora, né, do agravamento é maior nas classes populares. Por exemplo, ele tinha uma análise, né, de que por que a meningite mobilizou tanto, em termos até de procura de vacina, etc., porque a meningite ela poderia atingir todas as classes sociais, embora com impacto maior nas classes trabalhadoras. Já o sarampo, não. O sarampo mata ao pobre, mas ele não mata nas classes dominantes, nas classes mais favorecidas. Então, realmente, é importante que a gente tenha esses dados do impacto, inclusive da mortalidade. Essa é uma pesquisa que a gente pode estar tentando fazer nesse para responder um pouco essas questões e para caracterizar mesmo a diferença de classe e o impacto que a doença tem. Eu acho que é isso. Eu não sei se a questão da mobilização, né, que eu tinha falado antes já. Quer dizer, eu acho que a gente pode participar de assessoria aos movimentos sociais que a gente encontra, do trabalho remoto, de participação nessas reuniões, de estar, por exemplo, uma tarefa que eu tenho todo dia é ler
a gente tem feito também o calendário, né? Mas ver as publicações que estão sendo feitas, né? Enfim, com relação à doença, com relação aos assistentes sociais. Por exemplo, nós tivemos várias lives esse período, né? Estão tendo, acho que hoje ainda iam ter 2, enfim, com relação à posse aí de todos os conselhos regionais. Então, é fundamental também que a gente vá acompanhando e vendo quais são as questões que estão, enfim, em cada região mesmo, em cada conselho, que tem questões gerais, mas podem ter questões específicas também, que eu acho que é importante a gente verificar como é que a gente vai sair dessa pandemia mais forte, enquanto profissão e enquanto propostas. Eu acho que essa que é uma tarefa importante. Claro que tem horas que a gente desanima, mas quando conversa com outras pessoas, quando está num trabalho coletivo, aí a gente anima, né? Porque aí realmente é o coletivo que nos mobiliza para a ação. É isso. Com certeza, Inês. Sem o coletivo fica impossível, né, atuar, né? Para a gente estar caminhando agora para as considerações finais, né? Conforme você foi falando, as pessoas também foram se colocando aqui. Aí até aquilo que eu falei, não estamos no mesmo barco, a Gláucia Pires colocou que no meio dessa tempestade tem muitos botes e iates, né? Eu digo também que tem muitos afogados, né? Tem pessoas que não estão nem no bote, já foram submersas já, né? A Márcia Nogueira também focou que você já pontuou a importância da produção e sistematização dos dados, sendo a Jussara Assis pontuando a importância, né, a relevância dos dados referente à raça-cor, né, por conta que dessas pesquisas que já estão sendo realizadas, a gente sabe que, infelizmente, né, um impacto que tem muito maior, né, de óbitos na população negra, né, e a Dolores Vidal, ela ressalta da gente rever e repensar qual é o nosso lugar dentro dessas equipes multiprofissionais. Acho que isso também é importante, né? É muito importante esse trabalho, quando a gente diz trabalho coletivo, também com outros profissionais, mas a gente nunca esquecer, né, do artigo 4º e 5º lá da nossa lei de regulamentação da profissão, onde falam das nossas competências e atribuições privativas, né, que é um momento muito oportuno, infelizmente, onde estão ressurgindo essas demandas equivocadas, e eu também ressalto que a gente tem que estar se reinventando, né, que eu costumo dizer, né, no miudinho do nosso trabalho, com relação ao sigilo, o quanto que está difícil, né, manter a questão do sigilo profissional. A gente tem que se reinventar perante as dificuldades, a ausência de equipamentos de proteção coletiva, uma sala ventilada, um local que garanta esse sigilo para a população usuária, mas eu penso que sempre é importante estar dividindo isso com o usuário, né? Porque o atendimento, às vezes, está se dando num ambiente que não é o ideal no momento, mas o que é o possível, minimamente, claro, garantindo o nosso sigilo profissional. Então, agradeço as contribuições de todos. Vou pedir agora, por favor, para você fazer suas considerações finais, que após eu gostaria de ler um poema, se me permitirem, para a gente estar encerrando. Você colocou 2 coisas, eu não sei se eu ressaltei nas minhas colocações, né? Uma, é claro, que há uma defesa de que todos, né, quer dizer, numa defesa equivocada, a meu ver, da análise da interdisciplinaridade, que eu acho que é uma perspectiva mais transdisciplinar, que todos os trabalhadores têm a mesma função e não têm. Eu acho que tem as suas especificidades e é fundamental que a gente defenda as suas especificidades, como você colocou a questão das atribuições e competências. Então, é nesse sentido que a gente tem que dizer. Agora, que eu acho que é fundamental que a gente diga o que a gente não faz, por que não faz, o que a gente está fazendo, né? Porque é importante estar colocando o que nós fazemos, e é importante também dizer o que a gente não faz e como pode ser feito, né, nesse momento no trabalho institucional, e quem que pode, né? Quer dizer, a demanda institucional, ela tem que ser vista por todos os trabalhadores, mas não vai ser executada por todos.
Então, como é que a gente pode contribuir? Por exemplo, uma das questões também que a gente tem visto nesse trabalho aí, né, dos assistentes sociais, é fundamental que eles têm tido, e não só os assistentes sociais, mas os trabalhadores de uma forma geral, um apoio psicológico, porque nesse processo, realmente, a tensão é muito grande e, consequentemente, quer dizer, um apoio ao trabalhador é fundamental. E aí eu sei que em alguns, por exemplo, no Hospital de Bom Sucesso, eles conseguiram, então, com apoio aí, com grupos, né, quer dizer, tanto individual quanto coletivos, aí de um suporte aí da psicologia. A psicologia também tem feito alguns trabalhos importantes de humanização e que são interessantes, por exemplo, de fazerem algumas reuniões, né, com os familiares, permitindo que os usuários possam estar, que eles estão no isolamento, né, que eles não recebem visita, então que possam falar via, né, telefone, via celular, com todas as, né, quer dizer, precauções, mas fazendo um trabalho aí nessa linha para que realmente você possa humanizar, né, essa situação, que é uma situação difícil. Quer dizer, você já está internado, é complicado, você está internado sem visita, é complicado, você está internado com a própria relação do trabalhador da saúde com o usuário, é uma relação também mais distanciada ainda. Então, eu acho que é fundamental que a gente possa estar estimulando esse tipo de ações, realizadas, inclusive, pela psicologia. Me parece, eu li hoje, parece que é São Paulo que está fazendo isso, mas eu acho que é fundamental que a gente possa fazer em outros hospitais, nessa troca mesmo de o que fazer e a necessidade da gente estar. Como eu acho também que algumas, né, instituições, eles liberaram para o paciente quando está lúcido, né, o cliente quando está lúcido, de usar o celular, e aí ficar com o celular. Eu acho que enfim, é uma perspectiva que a gente tem que defender, porque realmente nesse momento, né, com todas as questões, a saúde mental é fundamental também, e você fica muito sozinho. É uma doença que realmente, né, quer dizer, envolve várias questões, né, do isolamento, questão de você estar colocando o medo da morte o tempo inteiro. Então, é fundamental que você tenha, em alguns lugares, quer dizer, o assistente social também participou disso, serviço social. Essa é uma deliberação que tem que ser coletiva, né? Mas o assistente social, por exemplo, eu sei que em diversos lugares ele defendeu aí o uso do celular quando o paciente está, o cliente está, enfim, né, com condições, realmente não está entubado, está lúcido, para que ele possa se comunicar aí com os seus familiares. Uma outra coisa que você falou, a questão do sigilo. Né? O sigilo, o Maurílio também coloca até no texto dele, que realmente você pode estar discutindo, né? Quer dizer, você tem que discutir o sigilo com os usuários. Ou seja, realmente a sala fechada não pode, a gente vai ter que fazer, muitas vezes, entrevistas em salas abertas, com ventilação, para que a gente possa estar garantindo a proteção. Né? E aí, nesse momento, o sigilo, você discute com os usuários que, nesse momento, a proteção é mais importante. E aí o sigilo, ele realmente fica, quer dizer, né? Quer dizer, a gente tem que ter essas preocupações. E, por fim, né, quer dizer, eu queria agradecer, eu acho que sempre muito importante a gente estar conversando, discutindo, vendo, né, quer dizer, sendo questionada, vendo sugestões para que a gente possa estar melhorando a nossa atuação, melhorando a nossa assessoria, tanto na universidade, quanto no cotidiano profissional, quanto nas elaborações e pesquisas, enfim, nós somos uma profissão que estamos, né, atuando em diversas áreas, em diversos né, eixos, e com diversas, né, quer dizer, tanto na docência, quanto na produção, quanto no trabalho cotidiano, e isso tudo é fundamental para a gente. E aí eu queria também terminar um pouco, né, quer dizer, uma música que eu gosto muito. Eu não vou cantar, porque tem horas que eu canto, mas eu não tenho voz nenhuma, então é porque eu sou doida mesmo. Enfim, então vou...
Mas uma que eu gosto muito, quer dizer, o povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte. Avante, companheiro, essa luta é minha e sua. Unidos venceremos e a luta continua. É isso aí, gente. Com certeza. Gratidão, professora Maria Inês, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas importantes colocações e reflexões, né? Agradecer também a participação de todas e todos com colocações muito ricas aqui, a gente acompanhando, né? Eu aqui nessa função de mediação, mas aprendendo muito com os comentários e com as experiências também nos diferentes espaços socioocupacionais, né? Eu gostaria de terminar essa primeira live, né, da nossa gestão Quem Cede a Vez Não Quer Vitória, com um poema, porque a gente não escolheu esse nome à toa, né? Quem Cede a Vez Não Quer Vitória, né? A gente pegou num samba lindíssimo do poeta Jorge Aragão, né? Aliás, todos os títulos, né, das gestões são bem musicais, que eu vou estar citando aqui. E eu acho que deve ser fundamental. A gente sempre fala de luta, resistência, mas esse seu final falando da questão do cuidado, no bom sentido da palavra, né? Que teve um governante que tentou estragar essa palavra cuidado, mas um cuidado realmente que a gente precisa ter com a nossa saúde mental. Então, não só falando de resistência, mas falando também do afeto, no sentido de afetar o outro, né, com coisas boas e positivas. Então, eu ousei, espero que gostem, né, eu fiz um poema no sentido de tentar homenagear a gestão que se findou, agradecer todos os conselheiros, né, da gestão Não Temos Tempo de Temer, do CRES-RJ, que se findou no dia 15 de maio, e nós nascemos, né? Nós nascemos, fazer uma homenagem também à nova gestão do Cefes, né? Melhore a luta com raça e classe em defesa do serviço social, e as duas gestões das seccionais, aqui do CRES Rio de Janeiro. A seccional Norte Fluminense, vamos precisar de todo mundo, e a seccional Sul Fluminense, na luta que a gente se encontra. Então, tudo bem no clima musical. Vamos lá. 15 de maio é um dia especial para cada assistente social. Maio de lutas, resistência e afinal. Não temos tempo de temer. Melhore a luta com raça e classe em defesa do serviço social. Contudo, este dia, nosso mês, estão sendo bem diferentes. Sem nossos costumeiros abraços, sorrisos e lágrimas, com debates árduos e sempre muito potentes. Do miudinho de nossas casas, está sendo tudo no virtual, mas sem deixar perder o norte, a luta coletiva pelo social e a nossa constante e tão importante qualificação profissional. A pandemia do novo coronavírus veio mesmo escancarar aquilo que todo capitalista sempre tentava acobertar: a miséria de nosso povo, desemprego, o mercado informal e, evidentemente, nossa profunda desigualdade social, da qual quem também está na linha de frente? Pois é nós, a categoria do serviço social. Bem disse Beto Guedes em Sal da Terra, vem que está na hora de arrumar. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Está sim na hora da categoria se unificar, porque o pós-pandemia dará muito mais o que falar. Fome, desespero, violência. Teremos muito a trabalhar e a lutar. E no lindo samba da Mangueira, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra, não há outra opção. É hora de unir esforços e de ter muita disposição. É hora de cerrar os punhos e lutar pelos direitos da população. Falei tudo isso com vocês para finalmente apresentar a nossa identidade que o poeta do samba nos emociona ao cantar. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. E para que possamos buscar tudo isso efetivar, precisamos de você, minha cara assistente social.
Somos classe trabalhadora e para seguirmos em busca do nosso ideal, teremos que ser de fato mais que 18. Por isso, além de lhe parabenizar neste dia especial, o CRES RJ está aqui para lhe convidar. Venham conosco participar. Depois que esse corona se dissipar, teremos novas facetas da questão social juntas a atuar. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês, né, em nome da nossa presidenta, a conselheira Luciane Amaral, em nome de toda a gestão, quem cede a vez não quer vitória, que essa gestão que, além da hashtag Ocupa CRES, que foi muito bem elucidada e efetivada na gestão anterior, a gente quer essa noção de pertencimento do CRES, de se sentir CRES, para além de ocupar, no sentido de somos CRES RJ, somos mais que 18, porque quem cede a vez não quer vitória. Muito obrigada pela participação de todas e todos. Tchau. É isso aí. A luta continua. Continua sempre. Está acabando? Então eu vou cantar. O povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte. O povo unido